Meu Deus, meu Deus, como é bom estar na presença do Senhor. Aleluia. Eu quero ministrar, eu quero orar com vocês antes de eu começar a pregar. E eu queria te convidar a vocês ficarem de pé. Nós queremos levantar um clamor por duas pessoas aqui, né? Nós queremos orar pelo Josué, filho de uma irmã da nossa igreja. Ele foi para o hospital ontem, teve que ser entubado, né? E nós como igreja vamos nos colocar, assim como nós nos colocamos em oração, como nós nos colocamos em intercessão diante de Deus pelo milagre do leito 17, nessa noite nós vamos colocar diante de Deus em intercessão pela vida do Josué. Eu queria aproveitar esse momento também para nós orarmos pelo seu Darcy, o pai do Júnior. Quero que a igreja entre em intercessão pela vida dele. Nós temos orado pelo pai do Júnior. Ele fez uma cirurgia na cabeça essa semana passada. E nós, como igreja, vamos entrar diante de Deus pedindo cura. Que o Senhor libere cura sobre a vida dessas pessoas. Em nome de Jesus. Júnior, vem cá. Cá que nós queremos orar por ti, representando teu pai. Fica aqui em cima. Fecha os teus olhos aí e começa a orar. Começa a declarar cura sobre a vida do Josué nesse momento. Começa a alcançar a vida e a família do Carlos e da Fábio nesse momento em oração. Alcança a vida do Josué em oração nesse momento. Alcança a vida dele em oração, declarando o milagre, a restauração física do Josué. Começa a orar, começa a liberar palavras de autoridade para que o milagre aconteça. Começa a liberar palavras de autoridade dizendo: Senhor, nós determinamos agora no nome de Jesus que haverá cura sobre a vida do Josué. Haverá cura agora sobre a vida do Josué, Senhor. Restauração física sobre a vida do Josué agora. Restaurando, Senhor, todo o aparelho, Senhor, respiratório dele nesse momento, Senhor. Restaurando, Deus, a saúde do Josué, Senhor, neste momento, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, vai declarando, vai liberando palavras, vai liberando. Se você lembrar de alguém mais que está doente, vai liberando palavras de cura sobre essa pessoa. Senhor, nós queremos liberar cura, Senhor, neste lugar, Senhor. Nós queremos orar por cura, Senhor, neste lugar. Queremos ouvir, Deus, a respeito dos milagres, Deus, sinais, prodígios e maravilhas, Deus, acontecendo. Os sinais seguirão aqueles que creem. Nós cremos no Teu nome, Deus, e liberamos, Deus, uma palavra de autoridade, Senhor, neste momento. Vai liberando, vai orando. Não pare de orar, vai orando. Ora pelo Darcy. Ora pelo Darcy. Ora pelo... O microfone dela está mutado. Senhor, na cura, nós cremos num milagre, Pai. Nós estamos aqui orando pelo Pai, Senhor, do mano, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, entre naquele hospital, Senhor, e Senhor, usa as mãos de cada médico, Senhor, naquele lugar. Nós cremos na cura, nós cremos, Senhor, no milagre, porque Tu és o Deus de já. Tu és o Deus de já, Senhor. Opera, Senhor, que ainda essa semana, Senhor, ele seja, Senhor, curado, Senhor, e que ele receba alta, milagre, Senhor, que ele esteja na sua casa, Senhor, nós oramos com a sua milagre, família, Senhor, nós cremos, Senhor, porque Tu és o Deus de já. Tu és o Deus de já, em nome de Jesus. Nós oramos por milagres, Senhor, nessa noite, Deus. Libera, Senhor, milagres. Libera milagres, Senhor, sobre a Tua igreja. Libera milagres, Senhor, sobre a Tua igreja, Senhor. Coloque a mão sobre a sua cabeça. Você que tem alguma doença, precisa de cura, de alguma coisa, comece a orar pelo Senhor agora, pelo aquilo que você precisa. Comece a orar agora por aquilo que você precisa, a cura que você precisa, o milagre que você precisa agora. Começa a orar aí, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos orar, Senhor, agora. Queremos, Senhor, em nome de Jesus, orar, Senhor, expulsando agora todo o espírito de enfermidade, Senhor. Todo espírito, Deus, que tem andado, Deus, tem feito o Teu povo andar, Senhor, em enfermidade, Deus, seja repreendido agora nesse momento.
Todo espírito de enfermidade, sai agora em nome de Jesus. Sai agora em nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade seja repreendido agora. Ei, vai orando, vai orando, vai orando. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vai liberando milagres sobre o teu povo, Senhor. Aonde há, Deus, uma enfermidade agora, Senhor, aqui no meio. Que o Senhor toque, Deus, e cure agora, Deus. Senhor, em nome de Jesus, cura agora, Deus. Cura agora, Deus. Cura agora, Deus. Cura agora, Deus. Vem, Senhor, vem curando. Restaura, Senhor, fisicamente, Deus. Aquele Deus. Restaura, Senhor, a saúde agora do teu povo. Restaura a saúde do teu povo agora, Senhor. Restaura a saúde do teu povo agora, Deus. Restaura a saúde do teu povo agora, em nome de Jesus. Milagres sendo liberados. Milagres sendo liberados. Nós estamos nessa conferência do Espírito Santo 2021. Coisa boa ver a igreja cheia depois da última conferência, que tinha no máximo 30 pessoas aqui. Nós ministramos a conferência toda online. Ver você aqui reunido nessa noite, em todos esses dias, é demais, é demais, é demais. Glória a Deus, glória a Deus. O Senhor mudou a nossa sorte, o Senhor está mudando as coisas. Nós temos orado e declarado a falência desse vírus que tem assolado a nossa nação, o nosso mundo, declarado a falência dele. O nome de Jesus é exaltado, não é o nome de um vírus, não é a sigla que denomina um vírus, é o nome de Jesus que está sobre todo nome, é o nome dele, é o nome de Jesus. E esse ano nós entramos na conferência Eterno Primeiro Amor. Sabe, Apocalipse capítulo 2, quando Jesus começa a descrever, começa a falar a igreja de Éfeso sobre ela retornar o primeiro amor. Ela fica de em pé mais um pouquinho, tá? Eu não esqueci de mandar você sentar, fica tranquilo. E a gente já fazendo assim para mim, não, fica tranquilo, tá tudo certo. Cara, a gente olha ele escrevendo sobre a igreja de Éfeso. A gente vê a igreja de Éfeso como uma igreja que trabalhava demais, uma igreja que entendia da palavra, uma igreja que tinha repulsa sobre aqueles que não professavam a verdadeira fé, ou que não tinham a verdadeira palavra dentro deles. Ela rejeita, ela punha à prova aqueles que se diziam apóstolos. Mas ela chega num ponto e diz assim: eu tenho contra ti que abandonaste ou deixaste. Ela não perdeu, ela deixou. É diferente quando nós olhamos para Jesus escrevendo sobre a dracma perdida. Diz que aquela mulher perdeu a dracma. Ela deixou cair, ela limpa a casa, ela arruma a casa, ela faz negócio para achar o que ela perdeu. A igreja de Éfeso deixou. Ela deixou. Ela abandonou. Em algumas versões abandonou, em outras deixou. Ficou para trás, ela resolveu. Para você entender aqui, eu tenho 3 filhos. Uma coisa, eu estar no supermercado, um deles sair correndo para um corredor para o outro lado e eu perder o meu filho. Eu perdi, ele correu de mim, ele se escondeu, ele foi para outro corredor. Outra coisa é eu chegar no mercado e deixar o meu filho lá. E abandonar conscientemente aquilo que eu fiz. Eu estou chegando, estou deixando, eu não quero mais ele, eu estou deixando aqui, eu vou embora sem ele. São coisas completamente distintas e a Bíblia diz que a igreja de Éfeso deixou, abandonou. E sempre quando a gente quer tomar um atalho para o lugar que Deus promete, o caminho sempre fica mais longo. O atalho sempre se torna mais longo, porque a promessa de Deus está ali. Eu vou no meio do caminho e eu quero tomar os atalhos. Deus quer que eu faça a volta para chegar na promessa. Se eu pego um atalho, eu chego no meio do caminho, eu caio, o Senhor diz: volta,
Volta ao lugar onde você caiu, volta ao lugar lá. Começa de novo, volta às práticas das primeiras obras. Então os atalhos fazem o seu caminho ficar mais distante. Não tome atalhos na vida com Deus, não tome atalhos. Siga o propósito tal qual o Senhor te deu. Por mais que seja difícil, por mais que seja um caminho ruim, um caminho doloroso, siga o caminho que o Senhor te direcionou. Porque vai chegar um momento que você daqui a pouco vai cair, vai abandonar, vai deixar esse primeiro amor, você vai ter que voltar. Mas tem muita gente que chegou nessa conferência pedindo para Deus: Senhor, eu quero voltar. Eu quero voltar a sentir aquilo que eu sentia. Jesus, eu quero voltar àquele lugar, Jesus. Gente que entendeu, que abandonou, que deixou. Eu quero que você entenda, por que eterno primeiro amor? Porque não existe outro. Sabe, não tem outro amor. A Bíblia não diz que Éfeso passou desse para aquele. Ela abandonou. E quando ela abandonou, acabou. Não tem outro amor. Por isso que tem que ser eternamente o primeiro amor. O eterno primeiro amor. Então voltar para esse lugar de onde você nunca deveria ter saído. Nunca, 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 nunca. E eu quero ministrar, antes de pregar, eu quero ministrar sobre isso. Você precisa voltar para esse lugar. Voltar para esse lugar. Voltar para esse lugar. Espírito Santo. Espírito Santo, nós queremos voltar, Espírito Santo. Nós queremos voltar, Espírito Santo. Nós entendemos, Senhor, aonde nós abandonamos, o que abandonamos e como abandonamos. Nós sabemos, Senhor, que deixamos este amor, Deus, e nós queremos voltar, Senhor. Nós queremos voltar a esse lugar, Senhor, a esse lugar de andar contigo, Senhor, a esse lugar, Senhor, de ansiar, Senhor, pela Tua presença, por aqueles momentos contigo, Jesus. Nós queremos voltar a este lugar, Senhor, a este lugar. Espírito Santo, nos permita voltar, Espírito Santo. A esse lugar, Espírito Santo. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre o lugar, Jesus. É nesse lugar, Jesus. É nesse lugar, Jesus. Nesse lugar, Senhor. Nesse lugar, Jesus. Nesse lugar, Jesus. Eu quero me apaixonar. Ei, nesse lugar, Jesus. Nesse lugar, Jesus. Outra vez. Eu quero me desesperar. Outra vez. Eu quero perder o som. Outra vez. Nesse lugar, Jesus. Queimando de amor por ti. Nesse lugar, Jesus. Nesse lugar, Jesus. Nesse lugar, Jesus, eu quero estar. Nesse lugar, Jesus. Nesse lugar. Aleluia. Nesse lugar, Jesus. Pega a tua Bíblia na mão aí. Pega a tua Bíblia aí com fé e faz essa declaração, porque ela vai falar a teu respeito hoje. Essa palavra vai falar a seu respeito hoje. Levanta ela para cima para fazer nossa declaração de fé. Diz assim: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo e eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Aproveita que está com ela na mão, abre aí. A galera vai acender a luz para você poder ler já. Lucas. Livro de Lucas. Capítulo 7.
Aleluia. Livro de Lucas, capítulo 7, verso 43. E Simão respondeu e disse: eu suponho que aquele a quem mais perdoou. E lhe disse: tu julgaste corretamente. Pai, no nome de Jesus, essa é a tua palavra, Deus. Ela é que ministra a nosso respeito e é ela quem dá fruto, Senhor. É ela quem faz a obra. Nós somos meros canais, Senhor, por qual ela passa. Então eu te peço, Senhor, que nessa noite seja dessa forma, Senhor. Nós rendemos toda a glória e honra ao teu nome e à tua palavra, porque ela, Deus, é quem faz o que precisa fazer, Senhor. No nome de Jesus, que eu possa ter graça, Senhor, para ministrar a tua palavra, Senhor, e alcançar cada coração aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Fica à vontade, senta aí. Não muito à vontade, para não tirar o tênis, né? Tem uns pentecostal no meio. Tem uns mais batista. Mas, né? Quer ver como é que a gente transforma batista em pentecostal? Tem pentecostal aí, dá um glória. Tem batista aí, dá um glória. Viu? Deu glória também. Mais fraquinho. Ele fica com medo ali, né? Lucas registra uma história fantástica, como tantas outras, a respeito daquilo que Jesus faz. A vida de Jesus era sensacional. A vida de Jesus era maravilhosa. Quando a gente olha para o Evangelho de Lucas e ele faz essa narrativa desse versículo 43 que nós lemos, a Bíblia fala sobre ela começa lá no versículo 36 e vai até o 50, falando sobre um episódio que acontece enquanto Jesus é convidado para ir na casa de um homem e, estando sentado à mesa na casa daquele homem, vem uma mulher pecadora, adentra na sala e adora a Jesus um tanto quanto sem protocolo. Ela ministra a adoração de uma forma inesperada, né? Para aquele momento, para aquele período, mas ela vai lá e faz o que ela tinha que fazer, e essa história está aqui registrada. Graças a Deus por isso que essa mulher veio, né? Para inspirar o nosso coração nessa noite, a respeito daquilo que ela fez. Quando nós começamos, né, olhando, começa no versículo 36, diz que, se você quiser deixar aberta para acompanhar, nós vamos falar de alguns versículos aí, você pode acompanhar junto. Quando a gente olha para o versículo 36, diz assim: um dos fariseus desejava que ele comesse com ele, e ele, entrando na casa do fariseu, reclinou-se à mesa. Não fica claro aqui, né, se aquele homem desejava que Jesus fosse para a casa dele, para uma daquelas armadilhas teológicas, né, que os religiosos da época armavam para Jesus, que tinha um tanto quanto de armadilha, né? Eles levavam Jesus, eles acompanhavam Jesus só para ver se pegavam Jesus em alguma contradição em relação à lei. Então, ele pegava, não fica claro se a intenção é que de fato ele queria que Jesus estivesse lá, né, assim como Nicodemos, para ter um momento com ele de aprendizado, de entendimento, ou para uma dessas armadilhas. Mas, pelo contexto, me parece, e aí você aprende no seminário teológico Carisma, né, que as matrículas já estão abertas, que aquilo que a Bíblia não afirma com clareza, eu não posso afirmar com certeza. Pegou aí? Anota aí que isso é jargão de carisma, né? Então, os alunos que estão entrando agora têm que saber essas coisas aí. Tipo, bebe água, professor, né? Sugiro, essas coisas aí que vocês vão ver lá dentro, né? Mas não dá para afirmar. Mas eu vou trabalhar aqui no contexto em que havia um desejo no coração dele de fato estar com Jesus. Vou trabalhar por essa linha, por esse entendimento, que ele queria,
porque a Bíblia diz que ele desejava estar com Jesus e jantar com Jesus. E aí ele leva então Jesus para sua casa, Jesus senta à mesa com os seus, com aqueles homens que estavam ali acompanhando, e tinha alguns protocolos naquela época. E eu pedi para colocar a mesa aqui, para nós trabalhar com uma pregação temática e didática, para você ir entendendo a respeito disso. Então eu vou pegar alguns voluntários aleatoriamente aqui, né? Não, quer dizer, alguns não é tão aleatório que estão preparados, que eu já falei aqui faz 5 minutos. Dei 5 minutos para ele se preparar, disse, tem 5 minutos, estuda a história aí que tu vai representar a história, né? Mas vamos lá, vamos pegar o Iago, que já está avisado. Vem cá, Iago, sobe aqui, fica do meu lado aqui. Vou pegar um assim, aleatório. Vem, Maurício, vem cá, Maurício. O Maurício que é o Maurício vai ser o religioso aqui que desejava estar com Jesus. Iago é Jesus, né? Tem a cara de Jesus, é Jesus italianinho aquele, né? Aquele que a gente vê nas pinturas do renascentistas ali, loirinho de olho azul, né? Não, faltou o olho azul, mas é clarinho assim. Vem cá. Jesus está lá com seus discípulos, para lá e para cá, pregando, curando, ministrando, fazendo o que ele fazia. E aí tinha aquele homem, um tanto quanto religioso, querido, um fariseu, né? O fariseu era alguém, o farisaísmo era uma das seitas, uma das separações dentro do judaísmo, né? Mas eram homens zelosos, de fato. Eram homens que o seu anseio por Deus faziam ser um tanto quanto zelosos, ao ponto de não se abrir para aquelas novidades que Deus estava trazendo através de Jesus. Mas esse homem, um tanto quanto zeloso, olha a cara de zelo dele, né? Cara de zelo dele pela obra, ele ansiava, desejava estar com Jesus. E ele então convida Jesus para ir à casa dele e sentar à mesa. Mesa é um lugar de honra, mesa é um lugar onde se compartilha princípio. Mesa, quando a Bíblia fala sobre mesa, ela fala sobre intimidade. Esse homem, por mais religioso que fosse, desejava ter intimidade com Jesus. Havia um anseio no coração dele de ter intimidade com o nosso Jesus italiano. Havia um desejo, uma vontade. E ele convida então Jesus para estar na mesa. Ô Jesus, senta aqui para ficar mais fácil depois do negócio que a gente tem que fazer. Isso. É ao vivo, mano. E as pernas vieram para cá assim, né? Isso, assim, sentava de ladinho na mesa, assim, entendeu? Perna para cá, isso aqui, cara, isso aqui não era assim, não tinha assim, negócio de sentar assim, lá naquele tempo. Isso, assim. Pegar mais 2 discípulos ali. Vem cá, o William e o Tiago. Tiago é Tiago, né? O William não tinha, então vamos arrumar um nome para ele. Só tem um lugar agora, não tem muita escolha. Tem muito o que fazer, só sobrou um espaço para ti, ó. Aquele ali também é do século XXI, ó. Senta de perninha cruzada, assim, ó. Né? Não era assim. Mas, tá lá. Cumpriu o propósito, ansiava estar com Jesus. E ele tem esse tempo, então, com Jesus à mesa e compartilhando. Vocês vão ficar aqui a pregação inteira, tá? Não se importa. Vamos ficar aí. Então, agora eu volto para pregar para cá e vocês ficam aí na mesa. Então, haviam algumas coisas que se faziam, alguns protocolos que se executavam na presença de um convidado. Quando eu convidava alguém para ir à minha casa, algum convidado importante, alguém ilustre, alguém que de fato merecia a minha atenção, havia algumas coisas que eram feitas com aquela pessoa com quem eu convidei para ir na minha casa. Normalmente, naquele tempo, as ruas ainda não eram todas elas pavimentadas ou da forma que são hoje, né? Então, os homens andavam de sandália aberta,
ruas cheias de pó, e é por isso que Jesus em alguns momentos fala sobre esse pó, né? Ele fala lá, chegar naquela casa saudável, se a paz estiver lá, se não, né, deixa para trás, e que é poeira, e não sei o que e tal. Então esses termos vêm daquelas estradas, daqueles lugares que estavam ali. E uma das coisas então que se fazia com alguém que era importante, com alguém que adentrava na minha casa, era oferecer então uma água, uma bacia de água, uma toalha para lavar os pés dele, para fazer a higiene. Isso era uma forma de honrar aquela pessoa que entrava na minha casa. Eu honrava ela dessa forma, eu oferecia para ela água. Se ela ou normalmente eu trazia um escravo, um servo para que ele fizesse isso, né? Olha Jesus lavando os pés dos discípulos como servo, né? Mas em alguns momentos a pessoa era muito importante mesmo para mim, eu mesmo lavava os pés, eu como anfitrião da casa, no caso o bonito lá, ele mesmo lavaria os pés de um convidado ilustre, de alguém realmente importante que estava entrando na casa dele. A outra coisa que se fazia, quando a gente olha para os costumes da época, era quando a pessoa chegava, era um sinal de respeito, era saudar a pessoa com um beijo no rosto. A Bíblia fala em Romanos, capítulo 16, a instrução de Paulo para a igreja de Roma é: saudai-vos com ósculo santo. Romanos 16, se eu não me engano é o 16 que fala sobre isso, que é no final, nas saudações finais da carta, ele fala: saudai-vos com ósculo santo. Então, se a pessoa era importante, se a pessoa era de fato alguém que merecia afeto, ela chegava na minha casa, eu a beijava, dava um beijo no rosto em sinal de respeito, né? A outra coisa que eu fazia era lavar os pés dela, e por último, então, eu derramava um óleo perfumado sobre ela, dizendo o quão ela era importante para mim. A gente tem uma conotação no Salmo 23, né? A referência de Salmo 23 não é exatamente essa, porque ali fala da ovelha e do pastor, e a unção, o óleo que se derramava sobre a cabeça da ovelha, tinha uma conotação um pouco diferente, mas também dá para entender que aquela unção se fala dessa questão de como é que é o negócio quando a gente recebe as pessoas em casa? Hospitalidade, acho que é isso. Hã? Não, é hospitalidade mesmo, a tua foi ruim. Vou ficar com a hospitalidade deles aqui, porque já está se mostrando aqui quem é, né? O religioso está, né? Entendeu nada. Mas, Salmo 23 fala, né? Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Então, eu ungia a cabeça da pessoa com uma pequena gota de óleo, com algumas gotas de óleo, perfumando aquela pessoa assim para ela entrar naquele ambiente, né? E servir então um cálice transbordante para saudar aquela pessoa que entrava na minha casa, que era importante. Então, eu olho esses protocolos na cultura da época e vejo que o primeiro ponto, a Bíblia deixa claro que esse cara, esse religioso, esse fariseu, tinha um desejo que Jesus entrasse na casa dele. Havia um desejo diferente daquilo que a gente vê. Em outro momento, quando a gente vê com Zaqueu sobe na árvore para ver Jesus, aquele negócio todo, né? E aí ele diz assim: desce daí porque hoje eu vou na tua casa. Jesus disse que vai na casa dele. Não, esse camarada convidou. Havia um convite: cara, eu quero que tu vá na minha casa, eu quero te honrar, eu quero que tu vá na mesa, eu quero que tu vá lá fazer isso, eu quero que tu vá lá comer na minha casa. Ele convida Jesus. Quantas vezes a gente está tão ansioso pela presença dele e não para pensar algumas coisas que a gente deixa de fazer. A Bíblia diz que esse cara recebe Jesus e não dá a devida importância para Jesus quando Jesus entra na casa dele. Ele não cumpre nenhum destes protocolos para receber Jesus. Nenhum deles. Ele convida Jesus e ele não cumpre, ele não saúda Jesus, ele não beija Jesus, ele não unge Jesus, ele não lava o pé de Jesus, ele não faz nada. Absolutamente nada. Às vezes a gente está tão ansioso pedindo para Jesus entrar na nossa vida, mas quando ele entra a gente não dá a devida atenção para ele. A gente não dá a atenção que ele merece dentro da nossa casa, a gente não dá a atenção que ele merece dentro da nossa vida. Então uma coisa fica claro aqui, que desejo não é o suficiente. Desejo de estar com Jesus, desejo de compartilhar a mesa com Jesus, não é suficiente para honrá-lo.
Desejo passa. Desejo pode ser saciado. Ele saciou o desejo dele. Podia ser um negócio para ele dizer que ele era mais importante que os outros, que ele era melhor que os outros, ou sei lá o quê. Mas desejo de estar com Jesus é insuficiente para sustentar uma relação de amor de fato. A relação não é movida por desejo. A relação tem o desejo contido nela. Mas não é só. Desejo em algum momento pode passar. Na nossa relação, a relação de casal, desejo é uma das coisas que move o casamento. Mas tem muito mais que isso. Quando o relacionamento é movido apenas por desejo, daqui a pouco ele passa. E acaba perdendo o interesse um pelo outro. Porque não tem respeito, não tem amor, não tem gratidão, não tem mais nada envolvendo isso. Então, quando você é que apareceu uma plaquinha ali no canto, né? Comecei agora, ela disse que tem 10 minutos. O que eu faço? Que hora é o seu próximo compromisso? Glória a Deus. Vamos dar ali então. Vamos lá. Vamos lá, vamos seguir aqui. Vamos lá. Já que eu estava depois de 10 minutos. Cara, desejo não é suficiente. Tem um tanto de coisa que envolve o relacionamento com Cristo. Tem um bando de gente dentro da igreja, cheio de desejo, de vontade de queimar, de vontade disso, de vontade daquilo, de pular, de fazer, de acontecer. Mas isso é insuficiente para sustentar a sua relação com Cristo. Sabe, isso pode movimentar aquele começo, o começo da história toda, mas é insuficiente para sustentar uma relação. Esse cara só queria algum momento com Jesus, quando Cristo quer nós por inteiro e todo o nosso tempo. Ele queria sentar com Cristo para jantar. Jesus queria o coração dele em todo o tempo. Ele queria que Jesus entrasse, sentasse à mesa com ele e compartilhasse uma refeição. Jesus queria compartilhar a vida, não uma refeição. Jesus queria compartilhar a vida com ele. Queria compartilhar o tempo inteiro, queria compartilhar tudo que ele tinha. Sabe, a gente não para pensar quando a gente lê ou quando a gente olha. Você passa lá por Jeremias 33, dizendo que Deus anunciaria coisa que ninguém sabe para você quando você tivesse intimidade com Ele. Você entende o tamanho disso? É ter acesso ao coração de Deus e saber coisa que só Deus sabe. Isso é intimidade, não se trata de um tempo, de um momento, não se trata de estar no culto domingo de noite, não se trata de vir uma vez por semana e no GC, não é isso. O Senhor quer compartilhar vida com você e não apenas algumas refeições, não apenas alguns momentos. Cara, você vem naquele fogo, naquela paixão, naquele desejo, eu desejo estar com Jesus, glória a Deus por isso, mas avance na sua relação com Cristo. Avance, vá além e compartilhe a sua vida inteira. Compartilhe aquilo que você tem, aquilo que você é, em todo o tempo com Cristo. Uma certa altura da história, Jesus está lá com ele e tal, aquele negócio todo. Esse cabeção ainda não tinha se tocado daquilo que ele tinha deixado de fazer. Ou talvez tinha e não estava nem aí para isso, porque não era o que ele queria. Ele não queria respeitar Jesus, ele não queria ficar com Jesus. Ele queria só um tempo mesmo na mesa. Entra na história uma mulher pecadora. Entra na história a mulher que quebra todo o protocolo do religioso. Entra na história uma mulher que sabe quem é. E sabendo quem é, sabe aonde Deus a levou e o que Deus fez por ela. A Bíblia também não diz quem ela era. Supõe-se que seja uma prostituta, porque uma mulher pecadora, normalmente o texto bíblico trata a prostituta como uma mulher pecadora, mas a Bíblia não deixa claro. Então vamos entender, vamos trabalhar com a mulher pecadora. E essa mulher pecadora, ela entende, ela sabe o que ela tinha, sabe a vida que ela vivia. Provavelmente uma daquelas mulheres que estavam perto de Jesus quando Jesus pregou, porque ela não aparece antes nem depois, ela aparece agora. Então, em alguma das pregações, o sermão, alguma palavra, alguma cura em que Jesus fala alguma coisa, ela é alcançada, o coração dela é alcançado por Deus, graça é ministrada sobre a vida dela e ela se arrepende então e começa a mudar de vida.
Por que eu sei que ela começa a mudar de vida? Porque ela faz tudo que o religioso deixou de fazer. Aquele cara que tinha que honrar Jesus, que recebe Jesus, que está cheio de desejo, não faz. Mas ela que entendeu o quão miserável ela é, ela faz. Ela faz. Não é só desejo, é entendimento do que Cristo me tirou, da onde Ele me tirou e o que Ele fez comigo. Quando eu sei da onde Ele me tirou, quando eu sei o tamanho da obra que Ele fez na minha vida, o meu relacionamento muda. Aquele cara, Jesus fala no meio do negócio, lá no meio do discurso, ele fala o versículo que nós lemos ali, quando ele começa a conversar, quando ele começa a entender, ele não diz que aquele tem menos pecado, mas ele diz que aquele não entendeu quem ele é. Não entendeu que ele é o que Isaías diz, retratando a nós, dizendo que nós somos menos do que nada. Que nós somos menos um. Que nós somos completamente finitos diante da grandeza de Deus. Mas para pensar a cena dessa mulher entrando no jantar, entrando à mesa. Vem cá, Karen. A Karen estava preparada também, viu? Dei um pouquinho mais de tempo, dei 8 minutos para ela. Assim, Karen, lê aí 7... Nem eu fui eu que falei, né? Foi o Iago. Vem cá. A Karen é essa mulher pecadora. Fica aqui, Karen. Aqui desse lado aqui. Precisa entrar, né? Precisa aquele... Ela está ali, ela sabe que Jesus está lá. Ela sabe que Jesus está naquela casa. Ela sabe que o mestre que alcançou o coração dela está lá dentro daquela casa. Ela tem consigo um perfume, um unguento. E ela então resolve entrar naquela reunião solene. Às vezes a gente tem umas quantas reuniões solenes, quando entra um pecador arrependido, a gente meio que se assusta. A gente não sabe como tratar o pecador arrependido, a gente se apavora, a gente, cara, o que é isso? Porque ela entra arrebentando com todos os protocolos estabelecidos pela época. O primeiro protocolo é que uma mulher pecadora não podia estar com os santos. Uma mulher pecadora não podia compartilhar. E eu vejo Jesus mudando situações, eu vejo aquela mulher do fluxo de sangue sendo transformada por Jesus, porque uma das leis era que a mulher, enquanto estivesse nos seus dias de menstruação, ela não poderia tocar no homem, porque tudo aquilo que ela tocasse, ela tornaria impuro. Deixa eu te dizer uma coisa, com Jesus é diferente, aquilo que é impuro e toca nele, não traz impureza para ele, mas ele devolve pureza para aquilo que ele toca a ele. Sabe, volta. Jesus toca, aquela mulher, se ela tocasse, cara, ela acabou. Jesus estava indo para um cerimonial, Jesus estava indo para a casa de alguém, ele sendo tocado por aquela mulher impura, ele já não podia ir mais para lá, ele precisava passar pelo protocolo da purificação. O que acontece ali, ele diz assim, olha, de mim saiu virtude, eu liberei alguma coisa para alguém, e aí Jesus volta, olha para ela, e ela é sarada. Entende? Quando alguém toca em Jesus, as coisas mudam completamente. Aquela mulher está vindo, pensando 1 milhão de coisas na cabeça dela, porque o caminho da decisão até a adoração, 1 milhão de coisas passa na cabeça da gente. É mais ou menos como o rapaz que foi embora lá, o filho pródigo. O filho pródigo que foi embora, ele foi embora, vai e tal, ele cai em si, se arrepende e volta. Cara, eu acho que aquele caminho de volta dele é um dos caminhos mais longos da Bíblia. Mas não é por um termo geográfico, é porque um tanto de coisa passa na cabeça daquele menino voltando. Cara, como é que eu vou ser? Como é que o pai vai me receber? Bom, eu vou voltar como um dos empregados, como um dos servos. Esse caminho da decisão à adoração, um tanto de coisa passa na cabeça da gente quando a gente resolve, então, não só cear com Jesus, mas a gente resolve então ter uma vida derramada e entregue diante dele. Tinha um monte de gente nessa mesa aqui, mas ninguém estava aproveitando o melhor que tinha na mesa. Tinha um monte de gente reunida em volta de Jesus, mas não tinha ninguém aproveitando de quem Jesus era. Tinha um tanto de gente reunida em volta da mesa, mas ninguém estava desfrutando de comunhão com Deus. Sabe, tem um monte de gente reunida em volta da mesa, tem um monte de gente aqui reunido, mas tem pouca gente desfrutando. O que o Senhor quer te dizer nessa noite é que existe um lugar melhor para você desfrutar mais dele.
Essa mulher vem, ela decide, ela vai lá, ela pega o que ela tem. Ele disse assim, cara, eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou. Eu vou entrar naquele lugar e eu vou fazer. Olha o que a Bíblia diz. Eu vou narrando e tu vai fazendo aí, cara. É tudo ao vivo sem ensaio. Um dos fariseus desejava que ele comesse com ele, e entrando na casa do fariseu, se reclinou à mesa. E eis que uma mulher da cidade, que era uma pecadora, sabendo que Jesus estava na mesa da casa do fariseu, trouxe consigo um vaso de alabastro. E não tem vaso aí, né? Leva esse negócio aqui mesmo. Isso. Ei, saiu o vaso na hora. Eis que a mulher da cidade era pecadora. Sabendo que Jesus estava à mesa do caminho, trouxe um vaso de alabastro com unguento. E ficando atrás dos seus pés, chorando, começa a derramar as suas lágrimas sobre os seus pés. Enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-os com unguento. Ora, quando o fariseu que havia convidado falava dizendo, pensava consigo dizendo, se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando ele, pois ela é uma pecadora. Cara, tem alguém se derramando diante de Deus, tem alguém aproveitando o melhor lugar da mesa, o melhor lugar da mesa, e tem um cara lá do outro lado, ele diz, olha aí, ó, tá vendo esses malucos aí, olha o que eles fazem. Ei, desejo não é suficiente, porque o desejo, ele só te prende a um protocolo de reunião. Essa mulher deu tudo que ela tinha, inclusive a sua reputação. Inclusive a reputação dela está sendo depositada aqui aos pés de Jesus. Ela está entregando a sua vida, as suas lágrimas e o que ela tinha de precioso, o unguento que ela tinha, o perfume. Ela beija os pés de Jesus. Esse cara aqui, o religioso, deveria ter dado a devida importância quando Jesus chegou, saudado ele. Senhor, o Senhor é bem-vindo na minha casa, que prazer estar contigo. Jesus, que fantástico, o Senhor entrou na minha casa. Esse homem deveria ter lavado os pés de Jesus quando ele entrou. Senhor, deixa eu preparar aqui um negócio. Aí o servo vem com a bacia, com a toalha. Não. Eu não vou perder a oportunidade de lavar os pés de Jesus. Essa oportunidade é minha. Arruma uma casa para ti e convida ele. Mas essa oportunidade de lavar o pé de Jesus é minha. Eu não vou perder a oportunidade de estar aos pés dele. Eu deveria ter ungido a cabeça dele. Eu deveria ter gastado algumas gotas de óleo sobre a cabeça dele. Ela está lá derramando o óleo dela sobre os pés de Jesus. Você está entendendo o que está acontecendo? Lucas 7:44. Não, deixa eu continuar aqui no 40. Ele entende que ela é pecadora, olha para ela. Versículo 40. Enquanto a mulher está em adoração, Jesus levanta os seus olhos e olha lá para o fariseu. Simão, tenho algo a te dizer. Diga, mestre. Fala ou não? Diga, mestre. Havia um certo credor que tinha 2 devedores. Um deles lhe devia 500 denários. O outro, 50. Não tendo eles como pagar, perdoou ambos. Qual deles amará mais? Pregadora, quer botar a mão no microfone, rapaz. Fariseu é bucha, né? Fariseu já levou a mão no microfone, quer o microfone para ele, né?
E Simão respondendo: Eu suponho que aquele que ama mais é o que mais foi perdoado. Julga corretamente. Essa mulher tinha plena consciência de onde Deus tirou ela. Essa mulher sabia o que Deus tinha feito na vida dela. Esse homem ainda não tinha entendido a presença que ele estava recebendo, mas essa tinha entendido quem era, de onde foi tirado e o que Jesus fez. Jesus não está falando que aquele lá é menos pecador que esse aqui. Está dizendo que esse aqui entendeu quem era. Esse aqui entendeu. Quando a gente olha o decorrer da história, a gente continua vendo essa mulher, ela tem consciência, ela apresenta coragem, ela apresenta disposição em romper todos os protocolos para fazer o que o outro não fez. Sabe, viver esse amor, viver essa graça, viver isso que Deus tem para que eu viva, vai me exigir algum rompimento de protocolo. Eu vou ter que romper algumas coisas que estão me bloqueando, eu vou ter que romper algumas coisas, porque desejo não é o suficiente. A gente está na igreja, a gente está vendo um monte de gente para lá e para cá, a gente está vendo um tanto de coisa, a gente está vendo choro no meio da igreja, a gente está vendo isso, a gente está vendo aquilo e tal. Cara, deixa eu te dizer uma coisa, às vezes pode não passar apenas de desejo. E desejo na sua consciência não pode ser suficiente, você precisa sustentar um relacionamento, você precisa vir aqui entender quem você é e se derramar aos pés de Jesus, saber que aquilo que aquele homem deveria ter feito com água, ela está fazendo com lágrimas. Aquela lavagem de pés que ele deveria ter feito com uma bacia, com água, ela faz com aquilo que ela tem de mais puro em si, ela expressa o seu coração diante de Deus, e essa expressão lava os pés de Jesus. Ela não tendo uma toalha, ela usa aquilo que ela tem, ela usa o seu cabelo, aquilo que dá a elegância da mulher, aquilo que deixa ela, aquilo que libera a vaidade sobre ela, que ela cuida, que ela isso, ela está liberando a sua vaidade, dizendo: Senhor, eu rendo a minha vaidade em adoração, eu rendo, Deus, quem eu sou, Senhor, não me interessa quem eu sou, eu quero, Deus, me derramar diante de Ti, Senhor, eu quero estar nesse lugar aqui, aquilo que aquele homem tinha feito, deveria ter feito sobre a cabeça de Jesus, ela está derramando o que ela tem de mais precioso. Sabe, a gente tem um monte de gente na igreja, a gente tem um monte de joelho, que está sempre disposto a caminhar, mas não está disposto a se dobrar. Tem um monte de joelho que está disposto a caminhar, a fazer movimento, a estar para lá e para cá, mas não está disposto a se dobrar diante de Deus. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia diz que em algum momento todo joelho se dobrará. Tome cuidado para que isso seja em adoração e não em julgamento. Ei, todo joelho vai se dobrar. Dobre os seus joelhos em adoração, antes que seja tarde você tenha que dobrar em julgamento. Ei, tem um monte de gente aí que está cheio de visão, que olha, pastor, eu estou vendo isso, olha, eu estou vendo aquilo. Cara, é maravilhoso, cheio de visão, mas é uma visão seca, cheio de olho, enxergando um monte de coisa, mas que não está disposto a chorar por aquilo que está vendo. Tem um monte de olho, cheio de coisa, estou vendo isso, estou vendo aquilo, estou vendo demônio, estou vendo anjo, estou vendo um monte de coisa, mas é seco, seco. Eu tenho visão para isso, eu tenho visão para o ministério. Cara, chora por essa visão que Deus te deu, chora por essa adoração, te coloca diante do Senhor, te ajoelha diante do Senhor. Senhor, eu quero gerar isso com lágrimas. Você sabe que tem, cara, todo dia tem 2 alunos do Carisma orando por vocês, tem gente conquistando vocês aqui em oração. Tem uma escala de jejum e oração dos alunos, orando pela igreja, orando pelos alunos, orando pelo seminário, orando pelas palavras liberadas. Não se trata apenas de uma aula, não se trata apenas de compartilhar conhecimento, se trata de compartilhar a vida de Jesus. E tem gente fazendo isso aqui, ó, aos pés de Jesus, todo dia, orando pela sua vida. Ei, tem um monte de mão aí. Essas mãos não estão dispostas
de servir com o que tem de mais precioso, de derramar o seu unguento, de derramar aquilo ali. Ei, você precisa vir para o melhor lugar da mesa. Sabe o que você precisa fazer? E ela está chorando mesmo. Está sério aquele negócio. Senhor, compartilha isso aqui, Senhor, fala com eles lá, Jesus. Alcança eles lá, Jesus, com o que ela está fazendo aqui, Jesus. Ministra lá sobre eles isso aqui, Jesus. Ministra lá sobre eles isso aqui, Jesus. Ei, sabe o que precisa? Você precisa sair desse lugar aqui, ó. Sair desse lugar aqui, ó. Do lugar de desejo, do lugar de vontade, do lugar só de desejo e vir para cá, ó. Vim para cá, ó. Vim para esse lugar aqui, ó. Vim para esse lugar aqui, ó. E fazer o que ela rompendo. Se é para aplaudir, aplaude direito. Aplaude Jesus direitinho, bonito. Aplaude ele. Ei, sai de lá e vem para o melhor lugar da mesa. Isso é viver em amor. Isso é viver em gratidão. É viver derramado diante de Deus. Não é aquele lá o melhor lugar. Aquele lugar é de honra. Aquele lugar era bonito. Aquele lugar era de dono da casa. Aquele lugar era de dono do campinho. Aquele lugar ali é de adorador. Esse lugar aqui era aquele que convidava e desejava. Aquele aqui é de miserável pecador. Aquele é quem sabe que é pobre, cego e nu e precisa comprar vestes do Cordeiro, precisa comprar ouro de Jesus. Esse sabe que não é nada, mas que tudo que tem é dele. É aquele que entende que é tudo dele, por ele, para ele. Esse cara aqui, esse lugar aqui é o melhor lugar da mesa. Não é o lugar de honra, é o lugar de adoração, é o lugar que rompe os protocolos, é o lugar que ignora completamente a reputação. Ei, se a sua reputação é maior que essa adoração, você precisa mudar hoje, precisa voltar. Aquela igreja, a igreja de Éfeso tinha reputação, aquela igreja tinha reputação, e Jesus diz: eu tenho contra ti, que você abandonou o primeiro amor. Você abandonou, você deixou aquilo. Eu não quero a tua reputação. Eu não quero momentos na mesa. Eu quero você. Eu quero você. Eu quero você. Esse é o lugar em que você tem que estar. Esse é o lugar que Jesus te chamou para estar. Ei, essa mulher ficou registrada. Essa mulher ficou registrada na história. Por causa do ato de adoração dela. Esse cara que só tinha desejo ficou registrado também como religioso. A história está aí para ser escrita. O que vão falar a teu respeito? O que as pessoas vão falar a teu respeito na história? Elas vão te chamar de religioso? Ou elas vão te chamar de adorador? Elas vão dizer que você tinha desejo? Ou elas vão dizer que você se derramava diante de Deus? Aos teus pés estou.